Boas-vindas a todos vocês ao GamaCast, seu podcast semanal com insights, aprendizados, experiências de pessoas incríveis em assuntos incríveis, como gestão de carreiras, recrutamento, seleção, RH, tecnologia, inovação, tudo o que você precisa saber sobre o mercado digital. Hoje eu trouxe uma convidada para lá de especial, uma empreendedora inspiradora que eu admiro muito, tem uma trajetória incrível para compartilhar com vocês. Já atuou como Marketing Manager na consultoria de TI BRQ gigante, também foi cofundadora da Beerbox e da Trig Soluções Financeiras, que foi quando eu conheci ela. É também fundadora da Sea Storm Ventures, que desenvolve vários negócios muito legais. E agora, mais recentemente, fundou uma startup no segmento de games chamado Gabi, G4B. E estamos aqui com nada mais, nada menos do que Marcela Miranda. Muito obrigado, minha amiga, por ter topado esse papo com a gente. Cara, o prazer é super meu. A gente já vinha batendo um papo há um tempo, né? Sobre trocar algumas figurinhas e... Que bom que deu certo, né? Maravilha. Estamos aqui. Além de empreendedora, é mãe, é uma curiosa, compartilha muitos insights nas redes sociais. A gente sempre troca figurinhas ali no Instagram. Mas eu queria que você começasse contando essa trajetória empreendedora. Quando que a mosquinha empreendedora picou ali e você começou a pensar que esse seria o seu caminho de carreira? Cara, você acha que... sabe que não foi um negócio totalmente planejado, assim, vou empreender. Eu trabalhava na BRQ, né? Eu sempre trabalhei em marketing e em empresa de tecnologia. Meu primeiro estágio foi na Compaq, e depois fui para HP, depois fui para BRQ, sempre na área de marketing. E em algum momento na BRQ teve uma reestruturação, eu saí da BRQ, e aí ficou aquela coisa assim, poxa, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? E aí o Guilherme, que é meu sócio hoje, falou assim, cara, vamos montar um negócio diferente. No Rio de... Isso eu tô falando de 2007, 2008. E aí, assim, no Rio de Janeiro não chega... Ele é carioca, né? Não chega muito cervejas importadas, cervejas especiais, Colorado. Aqui em São Paulo já não tinha muito. E aí ele falou, pô, vamos montar um negócio que a gente consiga levar a cerveja pro Rio, porque eu tenho uns amigos lá que adorariam comprar. Enfim, eu falei, cara, conheço zero de cerveja, zero de tudo. E ele falou, vamos descobrir qual é. Você quer voltar pro corporativo, né? E eu falei, não, mas sei lá. Daí ele, puta, vamos ver qual é e depois a gente vê. Enfim, e aí mergulhei no mercado e mergulhei no mundo de cerveja, fiz a primeira turma, sou formada na primeira turma de Beer Sommelier do Brasil. Então, se precisar de um dia alguma dica sobre cervejas. E aí mergulhei e, enfim, a Beerbox foi um chute inicial. E aí eu falei, cara, esse negócio de construir coisa é muito legal. É muito legal. E a Beerbox virou um bar na Vila Madalena. Legal. E aí, dali, a gente foi criando outras empresas. Veio Já uma empresa... existia clubes de assinatura naquela época? Cara, não. Ou era uma coisa que você ia ter que meio que criar mercado? A gente questionou muito, mas assim, clube de assinatura tava na época de Privalha, sabe? Aquelas coisas de... Nossa, faz tempo. Faz tempo. Entendi. Faz tempo. Mas a gente foi o primeiro site que entregava cerveja importada no Brasil todo. Eu já tinha um conceito de iFood. Eu entregava a cerveja em São Paulo gelada em até 3 horas, em qualquer lugar. Olha aí, Zé Delivery, viu? Eu tinha uma casa com umas 20 geladeiras, né? Uau! Cheio de cerveja. Por isso que virou bar. Por isso que... Isso, exatamente. Tá. Esse foi o caminho do Aí o bar. legado. As pessoas iam lá e falavam, posso ir buscar aí? Daí falava, claro. Daí chegava lá, posso experimentar? Aí, você não tem um amendoinzinho? Mas esse foi o caminho. E aí virou bar, e aí, enfim. A gente virou uma importadora, eu importei cerveja. Uau, e aí o ficou negócio foi grande o negócio. crescendo, E aí o negócio foi crescendo cara, daí surgiu de umas pessoas que a gente conheceu no bar, que era de agência de publicidade, surgiu a primeira empresa, que foi uma Mediatek, que era uma empresa de mídia, que é a Grunft, que a gente tem ela até hoje.
E da Grunft foram surgindo todas as outras empresas, e dali nasceu a Sistorm, que é, na verdade, uma Venture Builder, legal. que o conceito lá fora ela é chamada de fábrica de startups. Uhum. Né? Então, a gente faz startup, a gente realmente faz uma startup nascer. A gente não Legal. investe no modelo já pronto. Uhum. Já validei MVP. Não é uma A gente, aceleradora, não é venture a capital, gente não. senta no PPT e vai discutir com o empreendedor PPT, ideia. Legal. Aí ele vem pra dentro e vai É isso aí. co-criar junto com É vocês. isso aí. E aí vocês também atuam nesse começo, pelo menos, um em marketing, Total. outro em tech, Total. meio que é para ajudar O que com acontece? hands-on Normalmente, essas empresas, elas vêm num cenário no mercado que não necessariamente a gente conhece. Né? Então, a gente fez uma insurtech. Cara, a gente conhecia Legal. zero de seguro. O mercado de seguro é um mercado super fechado, super tradicionalzão. A gente não conhecia do mercado. Mas tinha uma pessoa, tinha um empreendedor que tinha um modelo de negócio que fazia todo sentido e ele era do mercado. Mas assim, Uhum. ele conhecia zero de tecnologia, Sim. zero de Era o como encontro eu dos mundos ali. isso. Como eu monto a empresa, por onde eu saio, como eu faço MVP, o que é MVP, né? E aí é isso que a gente aporta. Então, assim, cara, traz o modelo de negócio, traz o conhecimento que você tem de mercado que a gente inicialmente não tem, e aí depois você começa a mergulhar e começa a entender que aquilo realmente... você começa a se envolver um pouco mais e começa a entender um pouco mais o cenário, mas a gente aporta, na verdade, o que a gente sabe fazer. Legal. E depois de 12, 13 anos fazendo isso, a gente já tem alguns atalhos, né? A gente já sabe como passar por cima de alguns passos, de acelerar essas startups. A gente já tem uma estrutura. Hoje a gente tem um escritório. Em todo o grupo de todas as startups, a gente deve ter umas 300 pessoas, 300 e poucas pessoas. Então, assim, a gente não necessariamente precisa contratar uma equipe para aquele início de startup. Eu consigo alocar alguns perfis, projetos. alguns perfis dentro daquele início. E porque, puta, você só vai usar uma semana, uma hora, não sei o quê. Então, trabalha e depois... E aí, sim, a hora que a empresa está estruturada, você começa a trazer uma equipe só para aquela... Até fazer o spin-off ali e tal. Legal. Então, A Trig foi criada ali, não? A Trig foi criada ali. Ah, que legal. Como que foi essa história de criar e você ter que assumir ali? Então, a Trig veio ao contrário, porque ela não veio com um empreendedor, ela veio com uma ideia que nasceu dentro da Sistorm. Ah, legal. O Guilherme, ele foi para os Estados Unidos, ele tinha um amigo que trabalhava, já tinha uma startup lá, e aí ele chegou e falou, cara, a gente precisa investir numa startup aqui, numa fintech aqui no Brasil. Então eu falei, cara, malemar eu consigo fazer o saldo do meu banco bater, assim, eu conheço zero de finanças. Como assim fintech? E aí a gente foi estudar, foi entender. Cara, isso foi em 2014, 2015, aonde, quando você falava de fintech, as pessoas falavam, isso nunca vai bombar, o Banco Central nunca vai aprovar, isso nunca vai acontecer. Então, não existiam pessoas que conheciam do cenário, que tinha era lá fora. Então, a gente precisou mergulhar muito. Eu fui fazer curso de finanças, eu fui fazer... Para você ter uma fintech, você precisava ter um curso feito pelo Banco Central, lá um documento, sei lá, uma certificação do Banco Central. E aí eu fui estudar para prestar tipo um vestibularzinho. Uau. E aí a gente mesmo, eu e o Guilherme, a gente começou a mergulhar no negócio porque não tinha esse empreendedor, né? Entendi. Que conhecia. Vocês tiveram que aprender. E aí, sempre com a ideia de, não, vamos mergulhando e daqui a pouco a gente traz o empreendedor. E aí, o empreendedor nunca chegou, a gente se envolveu tanto, o negócio começou a escalar de uma forma que... obviamente, você já estava, né, tava apaixonada, ali. Imersa. Falou, total. E o que era a Trig? Cara, a Trig era um cartão de crédito. E, na verdade, a Trig começou com uma ideia de ser empréstimo pessoal. Isso. Lá no comecinho era um objetivo diferente, né? Era empréstimo pessoal, porque lá fora, nos Estados Unidos, era o que estava pegando, era o que estava bombando, então a gente acreditou que... Mas era tipo uma Creditas da vida, não, né? Não, era crédito mesmo. Você entrava lá, fazia seu cadastro, 2 horas depois tinha sem R$1.000 garantia. na sua conta. Ah, tá. Emitia 10 boletos e você tinha que pagar. Então, é legal, mas
o cenário no Brasil, tanto de juros quanto de Sim, inadimplência, não sustenta esse modelo de muito negócio. difícil. Ainda mais quando você faz sem garantia e na internet, Uhum. que Tem fraude pra caramba. fraude pra cacete. E aí a gente começou cara, como fazer? é, eu lembro que a gente liberou, a gente fez um modelo de crédito, né, online. Então as pessoas iam preencher um cadastro e a gente validava SPC, Serasa e mais 100 modelos de negócio para o próprio sistema tomar uma decisão se você era aprovado ou não. E eu lembro que, assim, o dia que a gente abriu o site, a gente teve, sei lá, em 20 minutos, 100 pedidos de empréstimos e Uau. um aprovado. Entendi. Porque não funcionava o modelo de negócio, Uhum. porque as pessoas que realmente precisavam de crédito eram pessoas que dificilmente alguém emprestaria dinheiro Sim, pelo, entendi. pela Pelo realidade que a score gente ali, tem. pelo É. histórico. E aí a gente falou, a gente precisa dar um passo além disso. E aí o cartão de crédito era o melhor caminho. E a Uhum. gente deu uma pivotada para cartão de crédito, pivotada mesmo, porque o aplicativo era outro, tudo era outro, o modelo de negócio é outro, a forma de ganhar dinheiro é outra, tudo, né? Tudo, tudo. E, cara, rolou. A ideia era ser um cartão de crédito totalmente mar aberto, então vamos abrir para todo Uhum. mundo. Quem quiser cartão pede. A gente foi na contramão de muita coisa que estava acontecendo, então Nubank já tinha lançado. Nubank acho que lançou cartão um pouco menos de um ano antes da Trig. E, cara, zero anuidade, zero taxa, zero tudo. E a gente tinha uma premissa, a gente tem até hoje uma premissa de que as empresas têm que ser saudáveis. Sim. E eu fui totalmente contra. Eu falei, cara, não tem como assim a gente vai lançar um cartão Nubank que tá aí bombando com zero de anuidade, zero taxa, zero tudo, e a gente vai entrar cobrando. É, Enfim, e aí chegamos num modelo que a gente dava cashback, que era um modelo que Legal. funcionava muito lá fora, muito mesmo. Cashback lá fora existe, cara, um estudo imenso, existe sites para você montar. Você quer, sei lá, viajar daqui para o Havaí. Então você vai nesse site, você fala qual é o seu objetivo e ele te fala que cartão ter, quanto você gastar por mês, em quanto tempo você vai receber aquele valor para Legal. você poder comprar aquela passagem. Uhum. E isso conecta muito com o jovem, né? Que tem Total, sonhos e ainda não total. sabe se planejar, se organizar. Total. Foi a hora que vocês Mas não, segmentaram, não ainda foi. não? Não foi. O cashback, na verdade, ele justificou a gente cobrar uma Ah, anuidade. entendi. Era assim, eu dava algum benefício. A gente fez muita pesquisa, Gui, muita, muita. Assim, a gente acredita em pesquisas demais, demais. Legal. E uma das pesquisas, e aí falando de valores, não valores de dinheiro, mas né, os Uhum. valores das pessoas, as pessoas sempre acreditam que eu preciso ter algo em troca. Tá. Então, foi uma das coisas que fez com que a gente falasse, cara, se eu cobrar anuidade, Não tem eu problema, posso dar mas. algo em troca que talvez tenha um valor. Tiveram até algumas pesquisas que a gente fez depois que o pessoal falava assim, se eu tenho um cartão da Trig e um cartão que cobra zero anuidade, que depois de um tempo tinha um monte de gente, não só no Nubank, com cartão com zero anuidade. E aí, o primeiro que eu uso no mês é o cartão que eu pago. Porque como eu tô pagando, eu me sinto meio que na obrigação de usar. E aí, depois, a hora que acaba o limite desse, eu começo a usar um outro limite. Porque, Entendi. eu não sei se você sabe, mas Uhum. nós temos um perfil que brasileiros usam, em média, 3 cartões de créditos no mês. Ah, mas não sabia. Ou porque o limite é baixo, e aí ele precisa somar 2, 3 Entendi. cartões para complementar a renda, ou porque existe aquela pedalada, como normalmente CLT recebe 2 vezes no mês, então um cartão eu gasto até dia tal para poder pagar dia 10 e o outro eu começo a gastar até dia tais para Nossa. pagar. Entendi. Então Faz a existe rodinha aí, você girar, vai fazer, entendi. você vai dando uma pedalada aí para poder dividir os gastos. Mas a ideia do jovem surgiu quando a gente começou a analisar o comportamento de consumo. Uhum. Que aí a galera gastava principalmente com Spotify, com compras de livros, com Netflix, com Entendi. assinaturas. E a gente falava, cara, que legal, né? Assim,
curioso ver que esse pessoal tá pegando cartões digitais e usando para consumos Coisas digitais. digitais. Legal. E aí tem um monte de estudo porque em Uhum. cima disso, mas enfim. E aí a gente falou, poxa, se esse público é um público que tá nessa vibe, a gente deveria começar a nos comunicar com eles sobre esse assunto, porque é uma galera que ouve música, que tá na Netflix, que tá vendo série, que tá comprando livro, que tá não Uhum. sei o quê. Tinha muito negócio de compra de coisa de pet também. Que legal. E aí foi quando a gente Posicionou. chegou no Omelete e falou, cara, a gente tem aqui uma mega questão, que pode ser um problema, porque meu público só gasta nisso, Uhum. mas a gente pode ver o copo cheio aqui e trazer uma oportunidade. E aí foi incrível, porque o Omelete sentou do nosso lado e falou, cara, então vamos junto, que esse projeto é nosso. Tá. E aí e eu conhecia zero de público geek, zero. Uhum. Eu conhecia de cartão, conhecia de finanças, mas o Omelete chegou e falou, cara, vamos que a gente vai dando esse direcionamento e você dá eixo. Uhum. E, foi incrível, assim. É, Eu eu acho que eu lembro- não faria isso sozinha, sabe? Se não tivesse Sim. eles na... Pensando no lado da experiência lá do fã, né, tal. Então, acho que é legal que a gente já se conhecia do Lead, no Lead Futuro, né, um grande grupo ali com empreendedores, empresários, enfim. E aí, quando eu vou na Comic Con, que inclusive o Otávio também é do Sim, Lead, sim. e ele tá fazendo o tour com a gente olha a Trig, cadê a Marina? Marina já tava em outros espectros lá, porque tava tão demandada aquele stand. Foi a época que vocês conseguiram fazer uma parceria com a Universo, né? Que Com a Warner. a Warner. Que os cartões de crédito você podia escolher do Superman, da Mulher Maravilha, do Batman. Ficou uma coisa incrível, assim, tantas ativações, tantas coisas legais, que não dava pra entrar no stand dela pra ir dar um oi pra ela. Então, parabéns, porque aquilo lá foi pra mim, assim, uma das grandes inspirações de quando Pra mim fazer também. alguma coisa incrível, Eu falo faça que, com cara, eu eles. aprendi muito com essa história da Trig, sabe? Legal. Não só de cartão, não só, mas de construção, de posicionamento, de reposicionamento, de branding, cara, de conexão. Tem uma frase que eu carrego muito comigo que é conexões, emoções conectam. Legal. E eu acho que a gente conseguiu se conectar com esse público geek, nerd, através dessa paixão por esse hobby, né? Por esse perfil geek. Então, foi incrível, assim. Foi uma aula para mim mesma do quanto aquilo deu certo, sem a gente ter tanta certeza. Eu, pelo menos, não tinha tanta certeza. Se ia ser assertivo que ou não, né? Que ia dar. Legal. E aí aquilo lá dá um grande boom, vocês dão num espectro ainda maior nesse público que era uma tese até então, né? E aí chega o momento da venda da empresa. Como que foi esse momento e o pós agora, né? Como que foi entrar dentro do mercado de games agora? Eu vou contar só pra você, porque ninguém tá ouvindo, né? Tá bom. Tá. Cara, eu dormi em posição fetal por uns 3 meses, depois que a gente decidiu vender. Caramba. A Trig era muito uma construção minha, Sim. né? Eu tinha sócios. O seu time, né? A galera muito apaixonada. Muito. Nossa. E eu tinha outros sócios, mas assim, até hoje eu sou a Marcela da Trig, né? Uhum. Assim, depois a gente fala sobre isso, mas a matéria que saiu ontem ou antes de ontem é fundadora da Trig, né? Entendi. Não tem, Não tem isso. como desassociar, isso. A Trig era, eu era muito a Trig era muito eu ali. Eu lembro que eu fui comprar as mesas, as cadeiras, os quadros da parede, a logomarca fui eu que decidi. Então, assim, foi muito mim. Então, quando chegou a opção, assim, cara, a gente tem a opção de vender a Trig, eu falava... Mas não existe essa opção, a gente não tá discutindo sobre... Né, vamos discutir sobre outras coisas, mas essa não é uma discussão. Mas naquele momento não existia outra opção. A gente tinha um momento que era, ou a gente escala, a gente traz dinheiro de fora, busca investimento e escala, ou não faz mais sentido pra gente como empreendedor. Né? A gente tava virando ali funcionário. Né? E aí aquilo ali começou a perder sentido. A gente tinha outros sócios, tinha um banco que era sócio, que a visão deles era, vamos deixar crescer o orgânico, vamos seguir um outro caminho.
E aí, então, a gente ficou nesse impasse, assim, ou a gente continua aqui Entendi. no orgânico, seguindo esse caminho, ou a gente sai e vai tentar Uhum, escalar outra coisa, investir em outra coisa. Então, foi uma decisão racionalmente muito clara, não tinha uhum. muito sombra de Mas dúvidas ali, emocionalmente, mas emocionalmente. nossa, Eu lembro difícil. que no dia de contar pro time, eu não fiz nada. Eu sentei Chorou. e falei: não tenho nada pra falar. Guilherme, meu sócio, Foi lá deu e a falou. notícia. Eu não tenho nada pra falar, não sou capaz de falar nada, assim. Nossa. Foi o time eu tinha um grupo ali de 20 pessoas que começou no primeiro dia da Trig comigo. Eles Entendi, eram tão donos da Trig quanto eu, entendi. né? Então, eles vestiam a camisa mais do que eu. É que ele desapega, né? Toma, mas deixa eu É, segurar, meu Deus. E aí você passa esses 3 meses aí, né? Nesse luto, né? Pós-trig e e aí começa a começa a se pandemia. E reconectar. aí começa a Ah, quando pandemia. foi exatamente nesse Foi. momento? Eu vendi em dezembro, em março a gente entrou Tava em em pandemia. pandemia. Putz, Então foi assim, foi meio que caótico baque, hein? emocionalmente, porque aí eu me vi trancada dentro de casa, sem trabalho, sem Uhum. projetos, Porque daí sem você já tinha objetivos de saído. vida. Falava, pronto, agora virei dona de casa, mãe, vou surtar aqui, Uhum. vou. Aí você foi estudar. Fui estudar. Fui fazer Legal. uma pós-graduação de neurociência. Uau! Que Nada a legal. ver. Falei, cara, vou pra algo cabeçudo. Ninguém tava falando ainda sobre metaverso, nada, Não, né? Essas coisas, não. games. Tá. Então, ninguém tava falando, não era moda, não era nada, mas eu me conectei muito a esse universo dentro da Trig, junto com a Omelete, Tá. né? Quanto do Foi público, quanto dos fãs. tudo, de entender comportamento, de entender. Eu tenho uma característica muito minha de assim, se eu vou mergulhar em alguma coisa, eu vou realmente estudar aquele cenário. Eu vou, cara, Não entrar entra pra a brincar. fundo, Uhum. vou entrar a fundo no assunto. Quando foi o negócio da cerveja, eu fui fazer curso de vinho de sommelier, Que legal. finanças, fui fazer curso de finanças. Então, assim, eu tenho esse perfil de, cara, vou entender isso daqui. E aí, na Trig, quando a gente estava investindo no cenário, eu falei, cara, é esse caminho que a gente precisa seguir. E pra gente seguir esse caminho, eu vou, enfim, mergulhar nesse cenário aqui para entender comportamento, quem é o público, o que eles consomem. E quando eu vendi a Trig, eu ainda estava inserida nisso. E eu ainda tinha algumas pessoas ali conversando comigo sobre o assunto. Ainda a própria Warren, eu ainda mantinha o contato. E uma delas era a B4, que é o Antônio, que ele era um time, ele é, né, um time de esporte, que a gente quase patrocinou eles como Trig, mas não rolou, enfim, aconteceram algumas coisas que não rolou. E aí, quando eu saí da Trig, passou um tempo, ele me ligou e falou assim, tô precisando de uma ajuda. Você não pode me ajudar? Tô querendo reposicionar a marca, Ah, tô entendi. Tipo uma querendo... mentoria. Isso. Você não pode me ajudar, bater um papo comigo aqui? Tô querendo Tá, fazer umas coisas. Cara, meio da pandemia, eu falei, óbvio, vamos lá. vamos lá. E aí sentamos, começamos a bater um papo e, enfim, Se apaixonou. comprei um pedaço da empresa, Que legal. entrei no mercado e aí tô E aqui. é time de LoL? É time de Hoje, Counter-Strike? hoje a gente tem 4 jogos. Eu tenho Free Fire, que é a febre do Brasil, Uhum. né? Tem CS, tem Wild Rift e tem Mais um. Valorant. Valorant. Legal. Valorant. É, tendência também. Crescendo demais. É. E aí você entrou dentro da empresa, mas daí até então não tinha a Gabi. Não. Tá. Então, aí vem uma coisa super legal, né? Entrei, falei, cara, então beleza, vamos entender aqui. Como que ganha dinheiro com esse negócio? Qual é o modelo de negócio disso? E aí o Antônio me explicou, na verdade, um time hoje, uma organização, né? Eles não chamam de time. Uma organização hoje, esporte, ganha dinheiro basicamente de 3 formas. Patrocínio, quando você ganha um campeonato. E para você participar de campeonato, você ganha tipo uma ajuda de custo da desenvolvedora do jogo. Uhum. E geração de conteúdo. YouTube, você vai botando lá vídeo, enfim, você conhece. Então, essa é a forma de ganhar dinheiro.
Então, assim, você precisa ter um time bom de jogadores que podem ser influenciadores, ou também precisa ter influenciadores. Você precisa ter bons patrocinadores. Enfim, tem lá. Daí montei lá. Falei, cara, tá tranquilo, né? Estendi todo o esquema. Tá fácil. Fácil. Tranquilo. Só Vou lá bater nas marcas. vou bater nas marcas. E aí, cara, daí o bicho começa a pegar. Que as marcas olhavam pra mim e falavam assim... Alienígena. Eu acho Que é maneiro isso? isso. Tô vendo tudo se movimentando. Mas como que investe? É só botar logo na camiseta? Patrocínio é só bota logo na camiseta? Meu entregável é o quê, né? E o que você me entrega de KPIs? O que você me Uau. entrega de métricas? Como eu te pago? Eu te pago por CPM, CPA, CP o quê? Enfim. E aí eu falava, gente, vamos conectar isso daí. E aí eu comecei a bater um papo, Gui, com várias organizações, não só com a B4, porque eu queria entender a visão geral, porque eu tinha a visão do Antônio, muito próximo, mas como as outras organizações sobrevivem? Será que era um problema só da B4 ou será que era de todo mundo? Aí fui conversar com o publisher, com as desenvolvedoras de jogos, para entender cenário no Brasil. Aí fui conversar com casa de apostas, fui conversar com mães que os filhos jogavam. Meu filho, eu tenho um filho de 13 anos que joga. Um dia tinha meia dúzia lá em casa. Eu falei, vamos sentar aqui e bater um papo. Por que vocês jogam? O que vocês gostam de jogar? Não, eu falei, cara, eu preciso... Toma aqui a pipoca, mas vocês vão responder um questionário aqui ao vivo. Meia hora mais de videogame, Parece mais... fantástico, né? Coloca umas câmeras ali, as crianças nem sabem, começam a falar. Que legal. Cara, mas sabe que eu fiz isso com mães. Não com pipoca, mas a gente marcou um encontro virtual, 15 mães, falando sobre videogame e as dores e angústias dos filhos jogando videogame. Foi incrível, assim, foi incrível. E aí eu comecei a olhar todo aquele cenário e eu falava, gente, tem muita oportunidade aqui. Então, por que as marcas não estão efetivamente aqui dentro? E aí, quando você vai nas marcas, as marcas falavam assim, mas eu tenho que estar onde? Onde está meu público? Quando eu invisto em e-sport, porque e aí tem diferente, né? De games é simplesmente jogar videogame, então o Candy Crush que eu jogo aqui, o Mario Bros do videogame, e tem o e-sport, que é quando você joga competitivamente. Tá? Então o e-sport é um braço dentro de games. Se eu tô jogando só ali na minha casa, não tô competindo. Você tá só, mesmo que você jogue jogos online numa competição ali, mas você não joga profissionalmente, ganhando dinheiro, não são campeonatos. E aí, as marcas olhavam e falavam, mas como eu entro? E para falar com quem? Quem são essas pessoas? De que forma o mercado, de que forma você me entrega? Que garantia eu tenho que esse time que você está me falando, que vai botar meu nome na camiseta, o cara não vai lá e vai ser racista. Vai fazer não sei o quê. E aí eu falei, não, beleza, entendi, peraí que eu vou voltar pra casa, daqui a pouco a gente conversa. Daí eu voltava pra casa, olhava as organizações, e aí você entra, sabe aquela história que nasceu primeiro ovo ou a galinha? Porque para as organizações estruturarem e profissionalizarem seus times... Precisa de grana. Precisa de dinheiro. Para ela ter dinheiro, ela precisa estar profissional para as marcas investirem. Sim. E aí o negócio não gira, Gui. É muito maluco. Porque assim, você pega a organização que, cara, o cara acabou de ganhar um campeonato. Aqui no Brasil, você ganha um campeonato animal, você ganha 100 mil reais. Ah, entendi. Tem jogador que ganha 10 mil reais de salário. Então, 100 mil reais, você não faz muita coisa. Você não sustenta nada. Os caras geralmente têm uma game house, pagar aluguel, aí tem uma baita de uma estrutura, um computador caro, com infra caro, cadeira cara, aí tem alguns que tem nutricionista, tem psicólogo. Não, tem que ter, tem tá? Tem que ter, né? Tem que ter. A gente tem. E assim, então não tem como não ter, porque a galera vai pra uma final... Cara, Free Fire é uma molecada de 16 anos. Imagina. Você bota eles jogando com pressão, com público. Eu fui assistir um jogo presencial, não era final, nada, era só um amistoso. Meu, com torcida, a torcida xingando. Meu Deus. Assim, ó, a galera ali, os jogadores tipo aqui. Corinthians e Palmeiras. E a galera assim, seu burro, você é ruim, não sei o quê. Então, e 15, 16 anos, não tem como você não ter um psicólogo ali com a galera.
Então, assim, precisa de dinheiro para profissionalizar, precisa de dinheiro para você ter um influenciador bom, precisa de dinheiro para você ter uma gaming house, que é legal você botar a cara Uhum. da marca ali. Mas eu só vou Ela ter precisa dinheiro. de métricas. Mas eu só vou ter dinheiro. Aí você tá estruturando isso num modelo mais plataforma e aí todos os times podem usar a Gabi? Ou é mais um modelo consultoria? Eu chego lá, boto a ordem na casa e te conecto com as marcas. Hoje eu tô num modelo um pouco mais consultoria. Acho que uma coisa legal só de falar é que a Cestorm, ela investe em modelos muito forte em bases tecnológicas. Eu não Sim. tenho modelos que eu precise de pessoas para rodar. A Gabi é a primeira. Tá. Mas, na verdade, a Gabi, ela vem para ela suportar O next step. o Next... Isso. Tá. Então, hoje... Até pra aprender, né? O que eu vou construir? Eu tenho que ter bases, né? De dados. E assim, não é igual para todo mundo, porque quando você fala de Free Fire, você fala de uma galera um pouco mais nova, que você precisa de um pouco mais de estrutura. Quando você fala de CS, é uma galera mais velha. É um pessoal um pouco mais compromissado, um pouco mais responsável, né? E que entende a responsabilidade dele ali. Então, você não precisa exatamente da mesma estrutura. Então, não tem receita pronta. Tá. Não dá para você falar, o modelo da B4, copy paste para todo mundo e o negócio tá pronto. Dá. Exato. Né? Então, a ideia da Gabi nasceu para isso, assim. Eu preciso que o mercado de games fale com as marcas. Eu preciso que as marcas entendam quais são esses KPIs, quais são esses entregáveis. E de que forma ela consegue entrar? E para quem? E a gente foi uma vez... Pode falar de marca aqui? Pode. A gente foi uma vez falar com a Balduco. Uhum. E aí a Balduco chegou e falou assim, cara, acho legal entrar em games. Mas lembra, Balduco, a gente faz propaganda felizes, família. Família. Natal, velhinho, bom Natal, velhinho, aquele família. Gostoso. Não vou patrocinar jogo de tiro. Ah, entendi. Então, o que eu posso patrocinar em games? Ah, entendi. Tem até esses recortes. Então, assim, e a grande maioria que você falou aí, tiro. É isso. Se você vai pra competição, tiro. Então, a gente tem que sair de competição, a gente tem que ir pra outro modelo. Mas outro modelo, que tipo de entrega você consegue fazer? A gente começou a bater um papo com a Ubisoft, que, aliás, são parentes aqui. Acho que a Bruna é uma super pessoa pra você trazer aqui. Vou trazer. Ela cara, depois te apresento ela. Ela é sensacional. Mas, assim, a gente foi falar com a Bruna e a Bruna falou assim, eu como publisher hoje, eu tenho esse problema. Porque eu não tenho aqui quem leve para as marcas, eu não tenho esse time aqui de levar para as marcas grandes projetos. Eu até posso criar os projetos aqui dentro, mas quem desenvolve esses projetos? Não tem. É o business deles. Não é. O business dele é desenvolver jogo, né? Garantir que os jogos estão ali. Sim. Então, a gente até tá assumindo hoje todo esse lado da Ubisoft. Então, a Gabi já chega com a Ubisoft como cliente, que foi animal, assim. Demais. A gente dá aquele baita alavanca no começo. Total. Mas, e essa conversa com a Ubisoft abriu muito a nossa cabeça, sabe, Gui? De falar, não são só as pequenininhas que precisam dessa profissionalização do mercado. As próprias publishers precisam disso. E a profissionalização não é assim que eles não são profissionais. É só que o mercado não está maduro. Tá. E o momento que eu vejo hoje de games é o mesmo momento que eu entrei em fintech lá em 2014. É assim, lá fora o mercado super maduro, explodindo. Todo mundo fazendo muita coisa, o negócio bombando. Mas aqui no Brasil, um monte de oportunista. E aí, oportunista não necessariamente no mau sentido. Mas um monte de gente olhando o mercado, pipocando e falando... lança coisas. Começa a lançar coisa. Né? E até uma das marcas virou pra mim e falou assim, de quem que eu compro? Quem realmente é sério? Em quem eu confio pra botar meu dinheiro? Em você, nele ou nele? Você vai ter que ter 5 estrelinhas do Uber ali daqui a pouco. Meu Deus. Que então, demais. E isso faz quanto tempo? Pouquíssimo tempo. A Gabi a gente lançou mesmo oficialmente essa semana, né? Na segunda-feira. Mas... Segunda-feira ontem. Antes de ontem, né? Isso. Mas a gente tá trabalhando Estamos já... em maio, gente.
A gente está trabalhando já há uns 3 meses. Tá. Uma história interessante para compartilhar é que essas coisas de tendência, né? Quando saíram nos jornais e tudo mais, quando a gente recebeu, a gente já tinha visto várias coisas que a Marcela já tinha mandado em grupos de empreendedores que eram tendências e que se falava aí de NFT, de metaverso e tudo mais. Como que você mergulhou também nessas tendências? Foi na hora que você chegou em game, aí em paralelo já vai para metaverso, para VR, aí você chega em NFT, como foram essas conexões e hoje, né, o que você está estudando e vendo ainda de tendências? Tá. Em paralelo, a Gabi, a gente tá com uma outra, e isso é totalmente spoiler, tá? A Uhum. gente tá com uma outra frente que dentro da própria B4 a gente vai fazer um outro spin-off para uma DAO. Uau. E, enfim, uma DAO... Organização Uma organização, descentralizada. isso. E qual a ideia? E por que isso, né? Porque o modelo de negócio das organizações hoje, eles vivem nesse looping, né? De dinheiro. Uhum. E por mais que você injete muito dinheiro, quanto mais você bota dinheiro, como é um negócio que demanda muito de pessoas, mais você bota pessoas e é uma maquininha que queima dinheiro, né? Sim. Não é um negócio escalável. E aí o modelo da DAO talvez faça um pouco mais de sentido. Então a gente começou a estudar muito isso. E aí a gente está entrando, botando um pezinho num play to earn. Ah, legal. Dentro da B4, Tá. criar times para play to earn. Uhum. Então a gente vai meio que lançar. Explica pra galera o que é. Play to earn são jogos de videogame que você pode, não necessariamente só jogar ganha, não. Você ganha dinheiro. E não são aquelas moedinhas dos jogos, né? Que você já ganha para comprar skinzinho ou vida. São dinheiros de verdade. E aí isso sempre tá atrelado a uma moeda virtual, que tá atrelada ao Ethereum, ou enfim, Bitcoin. ao próprio dólar. Mas já existe vários jogos, já tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Mas ainda lá fora o negócio tá bem mais estruturado. Aqui no Brasil, todo mundo botando um pezinho para ver se a água tá quente. Então, a gente tá olhando muito para isso. E quando a gente começou a olhar para isso antes da Gabi. A gente começou a olhar para isso meados do ano passado. Tá. Meados do segundo semestre. E aí, quando a gente começou a olhar para isso, daí a gente mergulhou. Foi entender sobre NFT, porque, poxa, será que vale a pena lançar NFT e metaverso? E aí eu acabei mergulhando e tem muito a ver com games, né? Principalmente quando você fala de metaverso. Sim. O metaverso começa de alguma forma em games. Tem muito a ver com NFT. Cara, e aí você vai mergulhando, você vai abrindo. E é legal que a hora que você abre o ecossistema, você meio... As coisas estão muito conectadas. Muito. Um dia eu resolvi desenhar o ecossistema de games. Então, Que assim, legal. vamos começar com a publisher, depois com as plataformas de Steam da vida. de consoles, né? Ah, tá. Celular, aparelhos, consoles, PlayStation. enfim. Isso, PlayStation, Microsoft. E aí você começa... Cara, cada bolinha, ela explode num novo ecossistema. Não é só monta um monte de bolinha Cada aqui... uma tem uma sub-raiz ali que vai... E é muito gigante. Eu não consegui chegar num final de ecossistema, que vai virando meio que uma teia gigante. Que legal. E aí, a hora que você vai pra metaverso, a hora que você vai pra NFT, o negócio ainda... Boom, Maior. né? Entendi. Assim, mas eu ainda sou... Com NFT e metaverso, eu ainda sou muito entusiasta, sabe? Tá. Eu ainda tô ouvindo muito mais do que falando. Eu também, exatamente. Sem grandes alvoroços, Sem né? grandes alvoroços, tem que dar tempo ao tempo também, né? Acredito que tem uma crença que pode mudar, mas de que o metaverso não vai ser um lugar, não vai ser lá um bonequinho, um avatar meu que vai ficar... num mundo virtual. Acredito ali. Que não vão existir vários metaversos, que deveria, pelo menos com Web3, a hora que você começa a entender um pouquinho de Web3, deveria ser outra coisa. Mas, enfim, cara, assim, eu lembro que quando a gente começou com fintech,
era muito igual, sabe? Uhum. Todo mundo... Ninguém entendia nada, né? E O que todo que é o mundo Open Bank? achando... O que que é Pix? Não tinha Pix, cara. Não tinha Não tinha Pix, não Pix. tinha nada. Hoje é realidade do Brasil. E Então, todo mundo achando tudo, né? Ah, é isso, fintech são só empresas de cartões, são só empresas de contas, são só não sei o quê. E a hora que passa um ano, as coisas acomodam, né? As coisas abaixam, dá uma respirada e o negócio segue. Então, acho que vai acontecer a mesma coisa. mas como você está falando agora com outras marcas e marcas grandes, relevantes e tudo mais, você provavelmente está sentindo também como um termômetro, né? Tem aquelas marcas que, mesmo bancões, vão lá e montam sua agência lá no metaverso. O quanto tem de PR envolvido, que é mais para inglês ver, e o quanto tem de essência raiz de inovação, aquele negócio de eu vou ser sempre o first mover, mesmo que eu erre. Eu gosto muito de marcas que elas se arriscam, por exemplo, a Reserva, a Patagônia, marcas que eu acompanho e tem uma grande tendência, vão lá rapidão, daí tem o Reserva X lá. Já tá fazendo NFT e nananã, e não sei se vai dar certo, não sei se vai ser E tá tudo bem. algo que... exato, que vai ser, mas é genuíno, eu digo. Uhum, Porque se você olhar a história, ela sempre fez isso em sim. outros movimentos. No Bitcoin, começou a aceitar Bitcoin, sabe? Agora tem um metaverso, tem um NFT, que são temas do momento. O Web3, eu acho que das marcas é um tema que está mais descentralizado, mas dos empreendedores que já estão conectados ao Web2 está mais próximo, Sim. porque daí já está começando a repensar os próprios business, a Uhum. própria gama. Eu tive contato com a fundadora do Proof of Learning, que é uma Web3 que vai ser Learn to Earn. Então você vai Que ganhar para incrível. estudar. E é maravilhoso, assim, é uma das coisas que a gente está fazendo com o protocolo de blockchain, inteligência artificial, coisas já anteriores, mas agora olhando uma nova roupagem de como a gente traz a comunidade para construir junto. E é diferente do que a gente sempre fez só de open source. Aqui tá o nosso código aberto, vamos codar junto. Não, agora a gente está falando de uma outra realidade, até como a gente vai pagar esse dinheiro, né, do Ethereum que a galera vai jogar ou Total. estudar. Eu vejo que isso está um pouco distante ainda das marcas, tá? De ativações. Só que quando você está falando de NFT, não. NFT já tem as suas coleções, né? De marcas de carro, marca de tênis e tudo mais. Quando você está falando de metaverso, já tem gente construindo a casinha lá, tal. Você está enxergando ainda marketing pilotando isso ou inovação pilotando isso? Como que tá esse jogo? Então, eu acho que as marcas que estão entrando são marcas que sempre entram, né? Tipo Reserva, marcas de luxo em geral. Então você vê, cara, Prada, Louis Vuitton, enfim, você vê muito essa movimentação. A gente viu várias cases, né? Que você compra o casaco no metaverso e o casaco chega físico na sua casa. Legal. Então tem aí algumas movimentações que eu acho mega válido, eu acho que faz super parte. É assim que a gente vai descobrindo o que funciona, o que não funciona, novos modelos de negócios, novos comportamentos, se as pessoas aderem ou não, se as pessoas aceitam ou não. Mas eu acho que ainda tá em marketing, mas eu não vejo nenhum problema nisso, sabe? Porque eu acho que vai entrar em inovação. Tá. Mas para entrar em inovação, você precisa ter um pouco mais isso palpável. Qual é o objetivo? Eu bati um papo esses dias com um grupo e a galera falava assim: mas eu já devo montar uma loja no metaverso? E para mim a resposta, eu não tenho resposta, de novo, eu sou só uma entusiasta, mas para mim a resposta é assim: para quem e qual o seu objetivo? Exato. Se faz algum objetivo para você tá lá, monta. E tá tudo bem. Meu ponto é, o objetivo não pode ser vamos fazer PR, só. É isso. E acaba ali, sabe? Estamos lá no metaverso, lançamos nossa coleção de NFT, estamos na primeira página de um grande veículo e amanhã o que isso gera, né? E geralmente, assim, terceiriza isso com uma empresa e aí daqui a pouco paga como um projeto. E não deve ser, né? Deveria ser um programa. E aí uma coisa legal, e como as áreas são conectadas, né? Nesse mundo de tecnologia onde eu tô, há, sei lá, 6 anos atrás, Hackathon era como fala, o produto de marketing para a empresa se mostrar inovadora, para ser conectada com startup e tal.
E era mais para inglês ver. E aí, claramente, era uma coisa assim: a gente precisa fazer uma coisa porque o concorrente está fazendo. A gente precisa fazer um coworking porque o outro tem um coworking. Sabe? É Aquele isso aí. negócio de tomar lá da cá e sem estar centrado. Quando isso começa no marketing, mas cai depois para a área de inovação, cria-se um fundo, alguma coisa, pô, legal, deu certo. Foi um embrião que Uhum. teve continuidade. Ou seja, projeto virou programa. Daqui a pouco cai para o RH e aí vira estratégia de aquisição de talentos, realmente Sim. de retenção e tudo mais. Então, eu vejo muito parecido, né? Eu acho que vai rolar essas ondas agora e a tendência é que as empresas começam a tateando, mas depois vão fazendo É. maiores apostas, né? Eu até falei, né? Eu falei, cara, eu tenho hoje, acho que 12 projetos, né? Em vários momentos de desenvolvimento, e nenhuma tá olhando para isso. Uhum. Só a B4, que na verdade já é do segmento, então é uma marca já endêmica, né? Sim. Que já tá ali. Mas assim, eu não tô, sabe, não tô tentando montar uma empresa de mídia digital dentro do Sim, metaverso. entendi. A gente, cara, segue rodando e vamos ver. Então, acho que tem que fazer algum sentido, tem que ter algum valor ali. Em games, cara, a gente teve vários casos que para mim, são mega críticos, porque assim, claramente era case para PR, Uhum. claramente, É isso. né? Assim, teve cases de Fortnite, em Fortnite, meu filho é mega jogador de Fortnite, e aí quando eu vi o case, eu falei, cara, você viu que fulano, a marca tal fez lá? Não. Falei, como não? É isso. Tem Não um era pra negócio ele. imenso. Não era. Não era E pra aí eu ele. falei, não, mas tem que ter como. Aí fui tentar descobrir como que achava isso lá. Não, você tinha que entrar por outro caminho, digitar um código que era uma assinatura desse tamanho pra você entrar. Cara, não é pro Ou público. seja, não tem UX, né? Não tem Nada, não conexão era. zero. Então, assim, e aí, talvez o objetivo seja, quero sair na página da É isso. revista. E tá tudo bem. Tá tudo Se bem. esse era seu Exato. objetivo, tá tranquilo, você atingiu. Daí o retorno vai ser Falou proporcional comigo e também, não né? com meu filho. O retorno vai ser proporcional, é É isso. isso aí. E aí, quando a gente fala agora em modelo de negócio que você vai aplicar na Gabi, uma marca chega, te contrata e ela vai pagar por um entregável, mas ela tem depois uma aplicabilidade a algum outro player. É É isso. basicamente isso. É É. um transicional Então, que é apoiado por um modelo de apoio, né? Um modelo, né, muito embasado em conhecimento, métricas e é ROI. isso. Então, o que a gente está tentando levar na Gabi é assim, cara, eu já montei muitos projetos, empresas, então eu tenho um pouco de conhecimento, então confia em mim, Uhum, né? Eu tô tentando levar realmente esse perfil de, você quer entrar em games? Eu estou em games há mais ou menos 1 ano e meio, então eu já conheço um pouco do cenário, e eu tenho um pouco de experiência para realmente você botar dinheiro numa empresa que vai te entregar alguma coisa. Até uhum, porque eu tenho todo um histórico por trás, que se eu não entregar, eu até tava brincando que uhum. o dia que a gente lançou a mídia, né, o PR, o lançamento, eu falei, gente, eu confesso que eu tô morrendo de medo de começar empreender de novo, sendo a cara de novo e Uhum, tudo de novo. Porque o primeiro deu muito certo, né? uhum. Foi sucesso. E se esse segundo der errado? Não era melhor eu ter ficado só com o primeiro que deu Exato, certo? foda. Né? Mas empreendedor não tem sossego, né? Não Não tem, tem né? isso. Não É isso, para, é né? paixão. Mas é E a isso. reputação é o ativo, né? Então por isso que Total. tem esse medo, né? Total. Mas é isso, então eu tô levando isso, né? Eu tô levando essa reputação. Tipo, cara, acredite É o meu que track record, é o que é eu isso. fiz, agora Eu eu me posso te aprofundei, ajudar. vamos junto, mão dadas, pode dar ruim. Um projeto pode, né, não ser tão bom quanto se espera, mas tudo, né? Se você for ver campanha de ads, É isso. não tem algo mais validado do que ads, mas a galera vai lá, põe um caminhão de dinheiro no Google, no Twitter, no Facebook, e um dá certo, um dá errado. Então, É assim, isso aí. estamos aí para rodar ciclos de aprendizado, né? E aí, até o Isso é legal. Edu do Omelete, que era do Omelete, que hoje é meu sócio na Gabi, foi Legal. nessa mesma estrutura. Ele vende entretenimento, né? Ele ficou no Omelete por 7 anos, CCXP, Game Uhum. Ele que XP. montou o projeto com vocês, não foi? Ele montou o projeto com a Da Trig. gente. É, isso, Da ele Trig fez toda a lá. parte da Trig, e aí quando eu fui pra B4 eu trouxe ele, que eu falei, cara, eu preciso de alguém dessa área de entretenimento que tenha relacionamento com as marcas. Então, o Edu traz também
puta know-how, sabe? De criar grandes projetos, de conhecer marcas, de conhecer entretenimento. Então, a gente está tentando casar esse tipo de experiência mesmo, para passar essa confiança para a marca. E aí você fala assim, puta, mas você vai ganhar muito dinheiro com a Gabi? Não vou. Eu tenho total consciência. Uma empresa de serviço não é uma empresa que ganha baseada em pessoas, não é uma empresa que ganha. Mas eu acho que eu preciso fomentar o mercado de games. É uma forma de eu fomentar o mercado. Com certeza você vai encontrar outros caminhos, e outras coisas. Esse é o objetivo. Poxa, esse é o objetivo. de oportunidade que vai estar ali. Na verdade, fomentar o mercado de games, as marcas confiarem um pouco mais, começar a girar dinheiro dentro do mercado de games. A gente viu um número que, assim, o mercado de games girou... Cara, eu vou dar um chute aqui, mas era algo em torno de 40 bi de dólares no mundo. Em 2000... Vai rodar, agora em 2022. A expectativa do Brasil é que seja 1,5 bi, de 40. Cara, dá pra aumentar esse cheque, né? E então, o que eu quero? Cara, traz mais dinheiro pra cá. Se eu ajudar o mercado a fazer isso e passar um pouco mais de confiança e as pessoas e as marcas começarem a entender um pouco mais, cara, vão abrir outras oportunidades. A Seastorm tá ali pra... A Seastorm tá ali, exatamente. Então, esse é o caminho, assim, não é a Gabi vai virar o próximo unicórnio. Não acho, porque não é o tipo de modelo de negócio de unicórnios. Agora, eu sou pai, Theo e Lia, você é mãe, e seus filhos já estão nesse mundo de game, os meus ainda só assistindo no YouTube. O que você vê de futuro de carreira dessa galera, dessa gurizada? Tem 15 anos hoje, daqui 10 anos, 25, ele vai estar trabalhando com game. Qual é esse futuro de carreira que espera nossos filhos e netos? Cara, eu acho que a gente não tem ideia do que eles vão poder fazer, sabe? O Otto... Você tem 2? Eu tenho 2. Idades o Otto tem 14 e a Lu tem 12. 12. Aí, 12 anos. Já tá também nesse mundo já estamos. completamente imerso. O que eu vejo principalmente do Otto é assim, ele é apaixonado por games. Ele resolveu fazer um curso de programação em games. Uau. Mas não acho que é a vibe. Não vai seguir pra essa. Não acho que ele vá por esse caminho, mas a curiosidade dele sobre o mercado, sobre entender. A gente começou a falar muito de Play to Earn. O Gui comprou lá esqueci os nomes. Uns cards lá, esqueci o nome. Um deck. Um deck pra ele jogar, um Play to Earn. Então, ele começou a jogar. Então, ele tem essa curiosidade. Cara, e eu acho que o mercado vai tomar algumas proporções de tamanho que a gente ainda não consegue mensurar muito. Sabe aquela coisa? Nossos filhos vão ter profissões que nem existem ainda. E a gente nem vai saber explicar para os amigos. Tipo, sua avó não sabe o que você faz, a minha mãe não sabe muito bem o que eu faço. Acho que é muito Minha mãe um dia foi falar que eu trabalho com stand-up. O que é isso? Aquele negócio de humor? Não, aquelas empresas de tecnologia lá e tal. Não, mãe, é startup. Foda. Você sabe que meu pai, uma vez, quando lá atrás, a gente começou a falar, e aí Facebook tava super em alta, e todo mundo com Facebook, e todo mundo chegava, abri meu Facebook, vi meu Facebook, meu pai um dia chegou e falou, ô filha, não, e a gente trabalhando, e todo mundo sentado na sala com o seu notebook trabalhando, aí um dia ele chegou e falou, ô filha, compra um Facebook desse pra mim. Ele achou que era notebook. Eu falei que, pai, talvez a gente não tenha muito dinheiro pra comprar um Facebook. Vocês ficam o tempo todo nesse Facebook. Compra um Facebook pra mim. Meu pai, a gente pode comprar um notebook. Mas um Facebook acho que não é. Zuckerberg, passa no débito aqui, o Facebook. Má, chegando ao final, queria que você deixasse uma dica de leitura e um conselho de carreira. Vamos lá. Dica de leitura. Eu leio muito, Gui. Muito. O ano passado eu li 23 livros. Uau. Além de ser mãe, empreendedora, eu ainda leio. Mas, cara, eu não leio muito livros de negócios. Leitura pra mim é um momento de... Desligar. Vou desligar. Eu leio alguns livros. O Guilherme, meu sócio, lê muito. Livros de negócios. E aí ele fala, esse daqui você deve ler. E ele é seu filtro. Ele fala, não, lê isso daqui. Ou então ele fala assim, lê só os 3 primeiros capítulos, que isso daqui vai te ajudar. O último que ele pediu pra eu ler foi um livro do Robert Simon. 7 Strategy Questions. Já viu? Falar. Não li ainda, mas cara, já vou falar animal, é sensacional. Animal. Ele fala muito sobre cliente primário.
Uhum. E a gente começou a questionar isso nas empresas, que toda empresa tem que ter só um cliente e toda empresa tem que trabalhar baseada nesse cliente. E é super difícil. E é difícil. A Gama é muito, B2C e muito. B2B, a gente acredita Então você que um fala, não não, vive sem o outro, mas eu quem é o não? atendo. No final é a pessoa estudante, né? Porque uma vez que ela vira colaborador, ela continua sendo uma pessoa estudante. E o que ele explica é que não necessariamente seu cliente primário é o que te dá mais dinheiro. Exato. Um exemplo muito bobo, Cliente usuário. mas muito curioso sobre Harvard. Quem você acha que é o cliente primário de Harvard? É o estudante. Não. Não é? São os pesquisadores. Ah, legal. Porque Harvard só é quem ela é por causa de todas as pesquisas que ela faz. Então, ela só atrai tantos clientes. Dos estudantes para... Então, tudo dentro de Harvard é voltado para pesquisa, para os pesquisadores. E isso faz com que o mundo olhe para ela. O resto aconteça. Então, animal. É isso, né? É animal. Então, acho que vale super a leitura. Legal. E aí, fugindo de negócios, leiam 2 livros. Posso? Tá. 2 livros nada a ver? Pode? Tudo a ver, Tudo né? é Rio. Tudo é Rio. Tudo é Rio. É da Carla Madeira, ela é brasileira. O livro é incrível. E O Filho de Mil Homens. Então, Uau. vale a leitura Tá para bom. dar relax. Tá Nada a ver. Fica aí a dica. E você sabe que eu trabalho com educação e a palavra curso vem de Rio. É verdade. O curso do Rio, né? E aí isso traz muito da educação moderna, né? Que para mim, assim, você estar dentro de um curso é você subir numa jangada, mas a educação é o rio, né? Então você tem que pular fora da jangada, às vezes nadar. E deixar relaxar. A graduação é uma grande jangada, depois você tem uma jangada menor, que é a pós-graduação, mas você deve sempre estar nadando, porque o lifelong learning é exatamente isso. E o rio, para mim, é a educação, né? Então, acho que é isso. A gente só não pode se deixar afogar, que é parar de aprender. É isso. Isso é muito legal. E o título do livro faz todo sentido, né? Exatamente. Pensando por isso, tudo é Rio, né? Onde que a galera te acha? Quem quiser se conectar com a Gabi e aprender um pouco mais sobre todo esse universo de LinkedIn, games e tudo Instagram. Mais. A Gabi Instagram é Somos Gabi, somos G4B. Uhum. E meu Marcela Miranda, tanto o Instagram quanto o LinkedIn. Acho que eu fui uma das primeiras usuárias, consegui exatamente Marcela Miranda. Maravilhoso. Gente, queria muito te agradecer. Valeu demais por toda a sua história empreendedora. Eu acho que inspirou muita gente que também quer empreender, dar esse passo. E eu acho que eu aprendi algumas lições aqui com você. Principalmente aqui, eu não sei nada. Pouco importa, eu posso aprender. E aí você se mostrou fazendo isso em 3, 4 ciclos aí dentro da sua jornada. Não sei criar, vou aprender e vou ter uma maquininha de criar, porque as oportunidades sempre vão pingar e você tem que estar pronto. Se não tem um empreendedor, você mesmo toca. Então, isso é muito legal. E, através de tendências, tente, né, surfar aprendendo com os outros e principalmente com os erros antes de você, né, mergulhar e se entregar a uma tendência que a gente ainda não sabe o quanto, né, vai ter de maturidade. Então, aprendi demais. Muito estude, obrigado. né? Mais uma pra vez. mim, o ponto cara, always siga learning. o curso, siga o Rio, mas assim, always. Porque, cara, e toda vez que for começar um negócio novo, aquela ideia de não sabendo que era impossível, eu fui lá e fiz. Exato. Totalmente... Maravilha. É isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Valeu, galera. Lembrança de curtir, compartilhar, mandar nos grupos de WhatsApp, Telegram, todos os seus amigos e amigas aí. Essa história de hoje foi muito bacana, revela um monte de tendências e eu espero que vocês tenham gostado. E acompanhe a gente tanto no YouTube quanto em todas as plataformas, Spotify, Apple e tudo mais, porque estaremos de volta aqui em breve com mais episódios nesse GamaCast. Valeu!